Talvez você tente 10 coisas, dessas 10, uma deu certo. Olha só quantas coisas erradas aconteceram no caminho. Se você desistir, aí que vai dar errado mesmo. Não desista dos teus sonhos, não desista de começar algo novo. Eu tô lendo um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. E hoje eu li uma parte que me chamou tanta atenção que eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Porque eu senti que essa parte, ela não tava falando só da história daquele homem, ela tava contando a nossa história. Mas para você conseguir entender isso, eu vou contar para você desde o começo tudo o que aconteceu para contextualizar. Esse livro, ele tá contando a história de um empresário italiano, que ele era diretor de uma empresa muito grande, uma empresa boa, lá nos Estados Unidos. E esse cara, ele tinha um cargo importante, ele tinha um ótimo salário, ele tinha prestígio, enfim. O tipo de vida que muita gente passa tentando construir a vida inteira, né? Só que tinha uma diferença, que tava gritante ali, que foi onde o livro começou a se desenrolar. Anos antes, ele tinha perdido a esposa, a primeira esposa dele morreu de câncer. E ele tinha 2 filhos pequenos. E ele nunca conseguiu superar aquela perda. E o tempo foi passando, ele conheceu uma outra mulher, a Jennifer, e aí eles se casaram. Só que aquele casamento nunca foi um casamento de verdade. Essa mulher, Jennifer, ela era completamente apaixonada por status, por bolsa, sapato de luxo, enfim. Enquanto isso, ele carregava um vazio. A vida dele tava assim, uma merda. E quando a vida perde o sentido, a gente normalmente procura alguma anestesia. E cada pessoa escolhe a sua, né? Tem gente que escolhe a comida, tem gente que escolhe a bebida. E a dele foi a bebida de fato, ele começou a beber e começou a trair a esposa dele, ele, enfim, fazia várias coisas assim que a nossa sociedade considera errado. E aí, eis que um momento a vida dele tava tão ruim, tão na merda, assim, que aparece um mestre. E o mestre começou a dar várias dicas pra ele conseguir melhorar. E a primeira coisa que o mestre ensinou e orientou pra ele foi que ele começasse a correr. E eu achei incrível, porque assim, nada de extraordinário, né? Só corre. E ele começou a correr. E aí, tudo isso se passa em Nova York e tava muito frio, tava no inverno, e ele fala que ele começa a correr e dá a volta assim no quarteirão e tal, e aí os porteiros ficavam olhando pra ele, ficava meio que rindo, porque, gente, é curioso, né? Sempre que alguém começa a mudar, as pessoas ao redor, elas estranham. As pessoas ao redor, elas dão uma entortada no nariz. Quando a gente começa a fazer qualquer coisa que vai fazer com que a gente se torne melhor, sempre rola essa entortada no nariz, né? Sempre aparece alguém dizendo que aquilo não vai durar, ou alguém pra debochar. É impressionante como isso acontece mesmo. E talvez isso aconteça porque a mudança de alguém lembra as outras pessoas ao nosso redor que elas mesmo estão adiando as mudanças dela. E mesmo assim ele continuou. E aí um dia, depois outro, e aí sem perceber o corpo dele começou a responder, porque do nada ele conta assim que ele ficou super condicionado, já tava fazendo maratona, enfim, ele realmente se transformou em uma outra pessoa. Já dormia melhor, comia melhor, e isso começou a mudar a mente dele e ele começou a pensar diferente. E o livro vai mostrando que conforme aquele homem ele ia mudando os próprios hábitos, a vida dele também mudava. O mundo como ele enxergava mudava. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que quando você tem bons hábitos, busca coisas novas, você começa a vibrar diferente, as coisas começam a acontecer diferente. Você começa a se interessar por assuntos que são diferentes. As pessoas que você andava antes, elas param de fazer sentido pra você. Lugares que antes pareciam super incríveis pra você deixam de ter graça. As conversas que antes de repente você tinha com as pessoas, você não quer mais ter. E foi isso que aconteceu com ele. E aí, enquanto ele crescia, quanto mais ele crescia, a Jennifer, que era a esposa dele, ela continuava igual. Ela continuava vivendo em função do próximo objeto, né, da próxima compra, enfim. E ela gostava de status, e aí ele começou a mudar a visão dele, ele não enxergava mais aquilo como bom. Não que o dinheiro seja ruim, porque de fato o dinheiro é maravilhoso. Não porque conquistar as coisas materiais seja errado, mas porque de fato aquilo deixou de ocupar o centro da vida dele.
E a frequência dele foi mudando. E quando duas pessoas, elas começam a caminhar em direções completamente diferentes, chega uma hora que elas já não conseguem mais continuar juntas. E foi o que aconteceu. O casamento dele terminou. A Jennifer foi embora. E eu achei interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas elas acreditam que o problema tá sempre no outro. Mas, às vezes, ninguém virou uma pessoa pior. Às vezes, uma pessoa simplesmente cresceu pra um lugar onde a outra não quis ir. E tá tudo bem. E aí, depois da separação, surgiu uma oportunidade pra ele que foi inesperada. Ele recebe um convite pra ir pro Oriente Médio, abrir uma empresa lá. E talvez fosse a maior mudança da vida dele, porque até aquele momento ele era um funcionário CLT. Um diretor que era bem pago, mas ele era um funcionário. E aí agora não. Agora ele seria um empresário. Pela primeira vez, ele não teria um salário garantido no final do mês. E aí ele leva os dois filhos, leva a babá com ele, e ele começa uma vida completamente nova. Só que empreender é muito diferente daquilo que muitas pessoas mostram na internet. Porque empreender é bonito, mas é bonito quando dá certo, né? Porque enquanto tá dando errado, é difícil e por muito tempo vai dar errado. E aí, pra ele, todos os dias aparecia um problema novo. E ele começou a ficar assim, mal. Todos os dias uma negociação que fracassava, todos os dias uma despesa inesperada, responsabilidade com os filhos, de estar vivendo em um outro país, enfim, a pressão foi aumentando. E aos poucos ele começou a abandonar justamente aquilo que tinha transformado a vida dele. Primeiro ele parou de correr, depois ele começou a comer mal, ele voltou a engordar. Ele passou a ir de novo pra balada, ele voltou a beber, a vida dele virou tudo o que era antes, igualzinho. Ele voltou a se distrair com a vida antiga. E eu gosto muito dessa parte do livro porque o livro não condena a bebida, não condena festas. O ponto de fato do livro é outro. É que ele estava voltando a ser a pessoa que ele era antes. Era como se diante da dificuldade que ele estava passando ali, ele tivesse decidido voltar para a versão antiga dele. E isso realmente acontece com muitas pessoas. Porque quando a vida aperta, a gente corre para os velhos hábitos. Não porque os velhos hábitos resolvem os problemas, mas porque os velhos hábitos são familiares. O cérebro da gente, ele gosta daquilo que o nosso cérebro conhece. Mesmo quando aquela situação ou aquele comportamento destrói a nossa vida, mesmo assim, é confortável. E foi nesse período que ele acaba conhecendo uma outra mulher. Eles começam um relacionamento. Só que por causa do lugar onde eles estavam, da cultura, eles não poderiam ter aquela relação, porque você só pode se relacionar com pessoas quando você é casado. Então eles decidem que voltam pra Itália, né? Voltariam pra Itália. E aí, quando eles chegaram lá, e tinham uma graninha guardada, só que o dinheiro começou a acabar. E foi nesse momento que ele lembrou que tinha uma cláusula que ele tinha colocado no contrato antes dele pedir demissão da empresa. E ele tinha colocado uma condição. E a condição era que se em até 2 anos ele quisesse voltar, a empresa teria que aceitá-lo novamente, né? Na época, eu entendo que parecia uma segurança, parecia um plano B. Só que aquele plano B acabou se tornando uma porta de volta para a vida que ele dizia que tinha deixado para trás. E ele voltou. Ele acabou não queimando essa ponte. E ele voltou para a empresa, ele voltou para a mesma rotina, voltou lá para a Itália, né? Voltou para a vida que ele tinha. E foi justamente nesse momento em que ele estava voltando para a vida, que ele estava voltando para a inércia, o filho dele sofre um acidente gravíssimo. E, sinceramente, quando eu li essa parte, eu pensei, cara, é possível. Porque parece que quando justamente ele tinha voltado para a antiga vida, a vida dele parou de andar para frente. E é nesse momento que o mestre, que ele conheceu lá no começo, esse mestre reaparece. E o livro começa a ficar mais quente, assim. Porque o mestre, ele começa a explicar que existe uma coisa da qual nenhum ser humano consegue fugir, que é a dor. E eu quero tomar cuidado com essa palavra, né? Porque essa palavra, ela pode ser mal interpretada. Eu não tô falando aqui pra você da dor de permanecer num relacionamento abusivo. Eu não tô falando pra você aceitar o desrespeito. Eu não tô falando pra você que você tem que permanecer em um lugar onde você não tá sendo respeitado. Não é esse tipo de dor. A dor que o livro fala é a dor do crescimento. Porque crescer dói, mudar dói,
Assumir responsabilidade dói, a gente sabe, né? E o que o mestre ensina é que todo ser humano vai sentir dor. A diferença é que existe o sofrimento que a gente escolhe, a dor que a gente escolhe, e existe o sofrimento que a vida escolhe porque a gente não age. Se a gente escolhe o desconforto de estudar, talvez a gente evite o desconforto de depender dos outros uma vida inteira. E nisso eu comecei a olhar para a nossa geração. Eu quero deixar bem claro aqui uma coisa: eu não tô falando que a geração dos nossos pais era uma geração perfeita, muito pelo contrário. Eles cometeram muitos erros, eles se casaram muito cedo com pessoas que eles nem amavam, eles meio que, né, muitos dos nossos pais nem se respeitavam dos nossos avós. E nós, né, a nossa geração, acaba que evolui em vários aspectos. Só que existe uma característica da nossa geração que me deixa preocupada. Porque nós estamos ficando especialistas em fugir de qualquer desconforto. Quase nunca a gente permanece um tempo suficiente ali pra crescer, sabe? Parece que em qualquer dificuldade a gente já interpreta aquilo como um sinal de que não é mais pra ir pra esse caminho. Só que eu não acredito nisso. Porque muitas vezes a dificuldade ela não tá dizendo pra gente parar. Na verdade, a dificuldade ela tá meio que perguntando: você realmente quer isso? Eu conheço muitas pessoas que têm medo de sair da casa dos pais, por exemplo. De novo, eu não tô falando que quem tá economizando dinheiro não pode ficar na casa dos pais, né? Eu tô falando realmente de quem vive numa situação específica. Tô falando de quem permanece ali simplesmente porque não quer enfrentar o desconforto da vida. Porque, de fato, sair de casa dá medo. Você precisa pagar o aluguel, você precisa comprar comida, você precisa lembrar da conta de água, da conta de luz. Se alguma coisa quebrar, é você que vai ter que resolver. Se falta dinheiro, é você que vai ter que resolver. É desconfortável. Mas talvez seja justamente esse desconforto que transforma o adolescente em adulto. E às vezes a gente quer crescer, só que a gente não quer viver o processo de que vai fazer alguém crescer. E isso vale para absolutamente tudo. E aí eu tava ouvindo a professora Lucilena Galvão, ela tava dando uma metáfora para uma vela. Sabe uma vela bonita? Você compra uma vela, aquela vela mesmo, vela. E aí a vela é linda e você fica com dó de acender. Aí você olha pra vela, você pensa assim, meu, vou guardar. Vou guardar porque a vela é muito bonita. Eu mesmo já fiz isso várias vezes aqui em casa. Só que o tempo passa e se de repente o ambiente é muito seco, a vela ela começa a ressecar. A vela racha, ela vai perdendo forma, ela começa a esfarelar, mesmo sem nunca ter usado. Só que aí, a vela nunca cumpriu o propósito dela. O propósito de ser vela. Porque ela poderia ter vindo para o mundo e ter cumprido seu propósito de dar um máximo de luz. Só que ela não fez isso, porque a gente fica querendo preservar a vela. E acontece isso na nossa vida também. Quantas pessoas que não estão vivendo exatamente assim? Quantas pessoas que não querem preservar a própria vida, que não querem dar a cara a tapa, que acaba impedindo a vida de cumprir o próprio propósito, sabe? Porque fica com medo de tentar, fica com medo de fracassar, fica com medo de mudar, de começar, de terminar. E eu sei que eu tive que aprender na prática muitas coisas. Quando eu tinha 23 anos, eu tomei a decisão de sair da casa dos meus pais, né? Na verdade, assim, quando aconteceu um rolo, eu fui obrigada a sair da casa dos meus pais. E olhando hoje, talvez essa tenha sido uma das decisões mais importantes da minha vida, assim, 11 anos depois. Não porque tenha sido uma decisão bonita, e não foi uma decisão fácil também, muito pelo contrário. Foi uma das fases mais difíceis que eu já vivi em toda a minha vida. Durante 2 semanas eu fiquei dentro do meu carro, não tinha casa, não tinha guarda-roupa. E não é que eu queria viver uma aventura. Era porque eu ainda não tinha conseguido organizar a minha vida. Eu deixava o carro dentro do estacionamento de onde eu morava, de onde eu trabalhava, que era um estacionamento seguro, e eu fiquei lá. As minhas roupas todas estavam lá, minha vida estava dentro daquele carro. E eu fiquei fazendo isso por 2 semanas, dormindo naquele carro, até que eu consegui alugar uma kitnet. E tinha 32 metros quadrados, nunca vou esquecer. Era bem pequenininha, era bem simples, mas era o que eu podia pagar. E morar sozinha, de fato, não é uma ideia romântica, né? Que a gente acha que a gente vai ser muito jovem, a gente vai levar todo mundo lá e vai ser uma loucura. Só que, na verdade, não. Você tem coisa pra pagar. Sua vida já não é mais uma vida de uma criança, de um adolescente. Você, de fato, tem responsabilidades.
E aí teve uma época que eu não tava conseguindo pagar tudo, né? O meu nome ele foi parar na dívida ativa, porque eu não consegui pagar o IPVA. Eu olhava para aquelas contas, eu fazia conta em cima de conta, tentando descobrir de onde é que eu ia tirar a grana. E eu poderia dizer pra você assim, olha, foi muito difícil, eu pensei em desistir, mas eu não pensei em desistir. Eu não pensei em desistir porque alguma coisa dentro de mim não me deixaria nunca voltar pra casa da minha mãe. Era como se realmente eu tivesse queimado aquela ponte. E aí você começa a desenvolver outras habilidades, você começa a procurar outras situações. E eu realmente comecei a pensar, o que que eu posso fazer pra ganhar mais dinheiro? E eu comecei a trabalhar praticamente todas as noites. Eu ia pro Serete de noite, é um parque que tem aqui, pra ganhar R$ 500 no mês. Eu ia toda sexta, todo sábado, passava madrugada lá trabalhando, que era a virada esportiva. R$ 500, gente, imagina. Virava noite. Ao mesmo tempo que eu trabalhava em uma academia 24 horas, ficava lá das 10 às 2 da manhã, aqui na Moca. Ela era 24 horas, não fechava. E aí eu voltava pra casa, descansava um pouquinho. No outro dia, já tinha aula às 6:30 da manhã de novo. E eu fiquei fazendo isso por mais ou menos um ano. Então, assim, foi difícil. Mas eu. Quando você se obriga a fazer, você se obriga a fazer. Você queima a ponte com o passado. Não tinha como eu voltar pra casa da minha mãe, porque deu um rolo. O que era que eu ia fazer? Eu não tive opção. Você acaba que você consegue, sabe? E é por isso que eu resolvi criar esse vídeo. Esse vídeo vai ter uma parte 2. Mas basicamente eu resolvi criar pra contar pra você que as coisas não serão fáceis mesmo. Mas que topa esse desconforto. Topa ir dando os passos. Você só precisa, na verdade, dar o primeiro passo. Você dá um passinho, depois você dá outro. E aí você vai. Porque depois, quando eu comecei a estudar espiritualidade e a lei da atração, nunca mais eu fiquei sem dinheiro, gente. Nunca mais. Só mesmo depois que eu topei o desconforto mais uma vez de sair da minha zona de conforto pra eu conseguir uma vida nova aqui na internet. Claro que eu não tô aqui falando pra você que é certeza, é garantia de dar certo. Mas o que eu tô falando pra você é pra você tentar. Porque principalmente com os conhecimentos que a gente tem hoje sobre lei da atração, com a internet, com todas as coisas que a gente descobre, é possível que a gente tenha mais chances de viver uma vida melhor. O que a gente vai precisar realmente ter é coragem. É coragem de topar o desconforto. E eu só tô mais uma vez passando pelo desconforto de testar coisas novas, inclusive esse lookinho aqui, ó, um lookinho de inverno, pra você treinar no inverno, é o look da minha coleção, porque agora eu tenho uma coleção de roupas. Esse aqui é o look Celeste, tem outro look que é o look Savana. Se você ficou interessado, se você achou bonito, quer me perguntar como você faz pra ter esse look, me procura no meu Instagram, @Bruna Palmieri com 2 Is. E isso tudo começou a acontecer na minha vida de novo. Eu comecei a ter coragem pra ir fazendo mais coisas, porque o burnout veio. Eu tive crise de ansiedade, o burnout começou a me atacar. Pela segunda vez eu precisei reconstruir tudo. Só que agora não era mais falta de dinheiro, era falta de saúde, porque eu tava ganhando R$ 20.000, assim, é um bom dinheiro, né? Eu ganhando 20 mil, meu marido também trabalha, então assim, a gente tinha uma grana boa aqui em casa. Mas a dor começou a bater na minha porta de novo, pra eu me mexer, sabe? Pra eu começar a fazer coisas novas. E estou eu aqui de novo, tentando mais uma vez alguma coisa nova. E te encorajando também a tentar. Porque você só vai saber se vai dar certo ou não se você tentar. E quanto mais vezes você tentar, mais chances você tem de dar errado. Mas mais chances você também tem de dar certo. Talvez você tente 10 coisas, dessas 10, uma deu certo. Olha só quantas coisas erradas aconteceram no caminho. Se você desistir, aí que vai dar errado mesmo. Não desista dos teus sonhos, não desista de começar algo novo. Faz, tenta, até que uma hora eu tenho certeza que você vai conseguir. Até que uma hora eu tenho certeza que você vai falar, cara, ainda bem que eu não desisti. Ainda bem que eu ganhei autoestima e que eu consegui confiar em mim. Tá certo? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que você tope os desconfortos da vida pra você conseguir crescer. Você tem aqui na internet apoiadores e eu sou uma das apoiadoras do teu sonho. Assim como as pessoas também apoiaram os meus. Eu tô aqui pra falar pra você. Tenha coragem. Topa o desconforto. Vai doer, sim. Você vai passar perrengue alguns, talvez muitos, talvez muito mais do que você achou que iria passar, mas tá tudo bem. Porque todo mundo pode passar perrengue, só a gente que não.
Por que que a gente vê as pessoas tentando coisas e não conseguindo e a gente olha pra isso e enxerga elas como fracassadas? Por que que só a gente não pode passar por essa sensação, por esse sentimento? Vamos lá, vamos a gente também. E conforme você vai fazendo isso, isso vai virando um treino pra você, como por exemplo aqui pra mim o YouTube e o Instagram. Eu fiquei anos pra tentar crescer na plataforma e foi realmente muito difícil. Né? Tô começando a crescer lá no Instagram agora, depois de um ano inteiro postando. YouTube, então, nem se fala. Eu comecei com um tema meio que falando de espiritualidade e ressonância harmônica e Helio Couto, e aí eu troquei. Então, o algoritmo ficou meio louco, né? Porque agora eu não quero ficar falando só sobre ressonância harmônica e espiritualidade, porque às vezes a gente coloca uma base na nossa vida, a gente coloca esperança nisso, como se aquilo realmente fosse salvar a gente. Mas, gente, desculpa, eu sinto muito. A lei da atração, ela existe? Sim. Se a gente focar primeiro nas coisas do céu, muito provavelmente a gente vai conseguir mais coisas na nossa vida? Sim. Mas nada vai dispensar a ação. Que nós sejamos pessoas corretas, que nós sejamos pessoas que a gente se preocupe sim com as coisas do céu, com a espiritualidade, que a gente mantenha a nossa mente organizada, meditação, treino, boa alimentação. Tudo isso é um combo. Mas nada é tão místico quanto parece. Nada vai tirar de nós o fazer, a ação e a vontade que a gente tem que ter de crescer e de topar os desafios e as dores da vida. Tá certo? Então é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.